166. Viver em outro mundo. Capítulo 963. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado. Após ouvir Zawai, Solomon pensou sobre o navio de Zawai que pode acomodar muitas pessoas. Solomon parecia ter chegado a um entendimento quando assentiu e disse: tudo bem, então estaremos dependendo do Senhor. Você pode ir ao continente Leão a qualquer momento. Zawai sorriu levemente antes de se curvar para todos e dizer: muito obrigado. Eu começarei imediatamente. Terei que pedir para o patriarca Solomon enviar a mensagem para suas tropas. Solomon também estava ciente da habilidade misteriosa de Zawai aparecer e desaparecer, então ele apenas assentiu. Após Solomon e os outros descerem do navio, Zawai desapareceu do continente Libra e reapareceu no continente Leão. Após aparecer no continente Leão, Zawai imediatamente atacou os leões divinos. A situação com os leões divinos não estava indo bem. Enquanto lutavam contra as raças estrangeiras, as perdas que eles haviam sofrido não foram pequenas. Embora eles conseguissem segurar as raças estrangeiras, o preço que pagaram foi enorme. Eles apenas podiam esperar que seus anciões supremos voltassem. Entretanto, seus anciões supremos não retornaram. Ao invés disso, Zawai veio. Isso causou um enorme dano na sua moral. Zawai não se reteve contra os leões divinos. Por causa disso, todos que atacaram foram mortos. Aqueles que se comportaram foram enviados ao espaço. Zawai tinha feito tais coisas múltiplas vezes. Os mortos-vivos também foram usados para isso. Como os mortos-vivos tinham um pouco de inteligência, eles não precisavam mais do comando de Zawai durante a batalha. O exército das raças estrangeiras já havia recebido a ordem de seus patriarcas, então eles não participaram do ataque. Porém, eles ainda foram capazes de ver quão fácil Zawai conseguiu lidar com os leões divinos. Quando eles viram isso, suas costas suaram frio. Essa foi a primeira vez que eles viram esse tipo de ataque. Os mortos-vivos de Zawai os chocou muito. O que os deixou mais surpresos foi o número incompreensível de mortos-vivos que Zawai tinha. Quando Zawai apareceu, parecia que o céu inteiro do continente Leão estava coberto de mortos-vivos. Isso foi uma vista extremamente aterrorizante. Os membros mais curiosos das raças estrangeiras foram capazes de testemunhar o destino de uma pequena cidade com 100.000 pessoas. O exército de mortos-vivos de Zawai levou apenas meia hora para eliminar a cidade. Nenhuma entidade foi deixada na cidade, seja pessoas ou bestas mágicas. Todos eles desapareceram da vista. Toda vez que Zawai esvaziou uma cidade, o exército das raças estrangeiras iria ocupar. No entanto, as raças estrangeiras descobriram que sua velocidade ainda não era o bastante para alcançar Zawai. Outra coisa que os surpreendeu foi o fato de que os mortos-vivos pareciam ter energia limitada. Mesmo depois de atacar por um dia inteiro, os mortos-vivos ainda continuaram em frente. Um dia passou, as raças estrangeiras não conseguiam mais ver Zawai. 2 dias depois, as raças estrangeiras tinham tomado metade do continente Leão. Ainda assim Zawai não foi visto. Parecia que Zawai tinha terminado a guerra. No terceiro dia, o exército das raças estrangeiras havia ocupado todo o continente Leão. Contudo, eles ainda não conseguiram ver Zawai. Parecia que Zawai já havia partido. Os soldados das raças estrangeiras ficaram surpresos. Eles imediatamente relataram o desaparecimento de Zawai para Solomon e os outros. Quando o grupo de Solomon ouviu isso, eles ficaram chocados. Agora eles estavam curiosos sobre a verdadeira força de Zawai. Uma única pessoa foi capaz de lidar com um continente da raça divina em apenas 3 dias. Até mesmo só de pensar nisso fez suas costas gelarem. Então onde estava Zawai? Zawai atualmente estava dentro do espaço. Ele não estava mais sendo repelido pelo plano neste momento. Além disso, ele descobriu que a quantidade da sua energia se tornou 1/10 do que era antes. Entretanto, isso não tornou seus ataques mais fracos. Isso porque a energia interna dentro de seu corpo também era 10 vezes mais potente que antes. Em outras palavras, a energia de Zawai permaneceu a mesma apesar de ser reduzida. Levaria algum tempo até a supressão do plano retornar.
A arte Yang das infinitas transformações estelares verdadeiramente era formidável para ser capaz de conquistar isso. Zhao Ai pode ver claramente que a arte era muito melhor que aquela que ele praticou antes. O progresso de qualquer método de cultivo envolve a quantidade de energia dentro do corpo de alguém. Era como encher um barril com água. Metade de um barril não era o suficiente para utilizar a força total de alguém. Se o método de cultivo que Zhao Ai usou antes era colocar água dentro de um barril, então o método de cultivar usado agora era como encher um barril com mercúrio. Isso tornou o barril muito mais pesado que antes. Por causa disso, como seu barril ainda não estava cheio, Zhao Ai era capaz de entrar no espaço. Zhao Ai atualmente estava indo na direção da casa. Lá ele viu Laura e as meninas cultivando. Assim como Zhao Ai pensou, o cultivo delas era mais lento que o seu. Como seus corpos não eram tão bons quanto o de Zhao Ai, levaria mais que 3 dias para refinar sua energia. Embora sua velocidade fosse lenta, Zhao Ai não pensou nisso como um problema. Nesse meio tempo, Zhao Ai observou a base da família Uneal no continente Touro. A família Uneal ainda não havia terminado a construção da base. Afinal, sua base era enorme. Enquanto a construção estava ocorrendo, seus batedores estavam iniciando uma busca nas áreas circundantes. Porém, eles ainda não haviam encontrado as fendas espaciais dos 3 clãs. Por causa disso, Zhao Ai não estava preocupado demais em fazer um movimento. Depois disso, Zhao Ai mudou sua atenção para o espaço divino. No começo, os divinos tinham devastado suas redondezas. Mas agora, eles começaram a se comportar. Quando eles entraram no espaço, os divinos lentamente começaram a entender que a raça divina havia acabado. Os divinos agora viveriam neste local de agora em diante. Foi só depois de perceber isso que os divinos começaram a ver quão bom o ambiente era. Comparado ao reino divino, eles não precisariam se preocupar com comida neste local. Além disso, haviam igrejas em vários locais que permitiam trocar produtos. A vida era muito conveniente. Além disso, não haviam escravos neste lugar, nem pessoas que coletavam taxas. Nesta terra, os nobres da raça divina tinham perdido seu reinado entre os outros divinos. Por causa disso, os divinos eram verdadeiramente livres. Também, os divinos tinham descoberto que ninguém poderia cometer crimes neste local. Você não pode roubar nem ferir outra pessoa, ou então você seria punido. Os divinos tinham visto com os próprios olhos. Houve um divino que intimidou uma família com apenas um idoso, uma mulher e uma criança. No dia seguinte, aquele homem desapareceu. Então, depois de um mês, o homem apareceu novamente. Mas desta vez, o homem não parecia tão bem. Ele estava fino e pálido. Quando as pessoas lhe perguntaram onde ele estava, o homem imediatamente ficou assustado. Então ele disse que não queria lembrar onde ele esteve. Então mais tarde, uma pessoa que roubou os pertences de alguém desapareceu por 7 dias. Quando ele reapareceu, sua expressão era igual à da pessoa anterior. Quando lhe perguntaram, ele disse que foi preso em uma sala escura. Ninguém falou com ele e ele não ouviu nenhum barulho. Embora a comida fosse fornecida para ele, ele permaneceu no local por 7 dias. A pessoa disse que ser trancado naquele local por 7 dias foi a coisa mais aterrorizante que ele encontrou nos últimos 7 anos. Ele não estava disposto a retornar para aquele local. Houveram eventos similares a esse dentro do espaço. Uma vez que uma pessoa cometia um crime, eles seriam enviados para uma sala escura. Alguns dos crimes mais graves, como assassinato, foram mortos no local. Mas além deles, todos foram punidos. Eles não sabiam quem os levou, eles apenas sentiram que foram transferidos para a sala depois de cometerem seus crimes. Então, depois de ser enviado para a sala, uma voz lhes diria sobre o seu crime e sua punição. Depois disso, silêncio era a única coisa restante. A sala escura não era tão grande, mas não era pequena também. Era cerca de 5 vezes 5 de largura. Através do boca a boca, o assunto relacionado à sala escura se espalhou pelo espaço divino. Isso deixou os divinos aterrorizados. Algumas pessoas até disseram que preferia morrer do que ser enviado para aquela sala de novo. No entanto, essa coisa nunca seria realizada. Uma vez que você entra na sala escura, você perde completamente sua liberdade. Se você decidisse se matar, então uma força estranha assumiria o controle de seu corpo, fazendo você perder toda a sua força. Por causa disso, cometer suicídio era impossível. Depois que várias pessoas foram enviadas para a sala escura,
O espaço divino começou a se acalmar. Quase virou uma sociedade de alta moral, onde lei e ordem prevaleciam. O que os divinos fizeram agora era trabalhar todo dia e ganhar coisas para serem trocadas por itens que precisavam para necessidades diárias, livros e outros itens além de armas. Os divinos que entraram no espaço primeiro começaram a se acostumar com sua vida atual. Alguns até mesmo pensavam que viviam melhor que antes. Porém, isso não significava que eles tinham esquecido do ódio para com Zhao Ai. Por causa disso, Zhao Ai não apareceu dentro do espaço divino. Ele apenas prestou atenção neles para ver como estavam vivendo suas vidas. Depois de ver que os divinos estavam indo bem, Zhao Ai olhou os outros espaços. Eles estavam indo bem também, especialmente aqueles no espaço Ark. Algumas novelas começaram a ser feitas e até mesmo alguns curtas-metragens que Zhao Ai estava ansioso para ver. Quando as pessoas do continente Ark viam as projeções de Zhao Ai, eles ficaram curiosos sobre sua origem. Aqueles que gostavam de pesquisar imediatamente começaram esse empreendimento. No final, eles finalmente foram capazes de ver as vantagens das formações mágicas. Elas eram capazes de registrar luz e projetá-las para outro local. Aqueles que eram de mente afiada começaram a fazer histórias e então mostrar as imagens registradas para outras pessoas. Isso causou a criação dos curta-metragem. Seu desenvolvimento inicial foi como os filmes da Terra. Eles primeiro foram feitos sem som e cor. Mas mesmo que esse fosse o caso, isso tornou a vida no espaço Ark ainda mais colorida. Pouco depois, as pesquisas de formações mágicas se tornaram um tema quente entre a população. Isso foi o que Zhao Ai mais queria ver. Os pesquisadores na Ilha Dragão Selvagem só podem fazer até um certo ponto. Agora, com o continente inteiro ajudando na pesquisa, o desenvolvimento da tecnologia certamente seria atordoante. Comparado ao espaço Ark, o espaço demoníaco foi em outra direção. Os demônios não pesquisaram formações mágicas. Ao invés disso, eles começaram a procurar por diferentes tipos de plantas. Isso pode ter se originado devido à falta de fauna no reino demoníaco. Devido à sua escassez, os demônios começaram a se interessar em procurar por plantas. Zhao Ai não tinha visto o espaço demoníaco por bastante tempo. E agora, seu estado tinha lhe dado uma surpresa. Ele não esperava que o espaço demoníaco se tornasse um reino de plantas. Cada família demônio tinha plantas de diferentes tipos plantadas em volta de suas residências. Zhao Ai pode ver que eles não cultivaram aquelas plantas para consumo. Foi simplesmente porque os demônios gostavam delas. Com tais plantas proliferando em sua área circundante, os demônios conseguiram desenvolver uma nova ocupação, mestre de poções. Não havia tal ocupação no reino demoníaco antes porque quase todas as plantas lá eram venenosas e altamente tóxicas. Ninguém em estado mental saudável tocaria descuidadamente em qualquer tipo de planta. Todavia, tudo era diferente dentro do espaço. As plantas eram abundantes aqui. Além disso, muitas delas não eram prejudiciais. Por causa disso, os demônios começaram a estudar plantas e alguns até decidiram provar tudo pelo caminho. Zhao Ai ficou similarmente contente ao ver essa situação. Eles podiam pesquisar o quanto quisessem. E por causa disso, Zhao Ai decidiu estabelecer um sistema de recompensa. Não importa qual área de pesquisa, formações mágicas, plantas, ou qualquer coisa útil, contanto que descobrissem algo que novo, eles seriam recompensados. Naturalmente, as recompensas eram diferentes entre cada contribuição. A decisão de Zhao Ai despertou o entusiasmo dos grupos dentro do espaço. Isso ocorreu principalmente entre os goblins. Sua raça nasceu para estudar formações mágicas. Desde que aprenderam a ler e reconhecer formações mágicas básicas, quase todos os goblins se envolveram no estudo de formações mágicas. Depois de olhar para suas expressões francas, Zhao Ai ficou feliz. Ele também deu recompensas mais abundantes para os goblins. Os goblins realmente não se importavam com comida, bebida, nem o local onde viviam. Eles simplesmente amavam olhar para formações mágicas, então eles entraram de cabeça em suas pesquisas. Comparado aos outros grupos, o clã Thunder, Bárbaro e Pégaso alado não estavam indo bem. Isso foi porque eles haviam acabado de entrar no espaço e não tinham se estabelecido completamente. Isso foi principalmente para o Pégaso alado. Como eles não estavam dispostos a entrar no espaço, sua situação estava ficando mais caótica. Zhao Ai não se importou com sua situação e nem se intrometeu para ajudar.
Ele não queria ser visto como o tipo que queria interferir nos assuntos dos outros. Afinal, a situação dos três clãs era bastante especial. 3 dias após Zawa lidar com o clã Leão, Laura e as meninas completaram seu estudo do novo método de cultivo. Naturalmente, sua energia e capacidade física ainda eram aquém comparadas à de Zawai. Viver em outro mundo. Capítulo 964. Depois que Laura terminou de cultivar a arte Yang das infinitas transformações estelares, ela foi entregar o método para Karen. No entanto, Karen não gostou de estudar o método. Ele disse que era muito irritante. Zawai não forçou Karen a estudar. Para ser honesto, Zawai descobriu que a arte Yang das infinitas transformações estelares era adequada para ataques. Karen não gostava de lutar e sim de pesquisas. Depois disso, Laura apenas entregou o método para o vovô Green. Ela não deu nenhuma dica para o vovô Green, ele podia entender por conta própria. Após ver que Laura e as meninas terminaram de praticar, Zawai imediatamente as chamou para a sala de estar. Depois de lhes perguntar sobre suas experiências, Zawai assentiu e disse: "Tudo bem, é ótimo que vocês tenham terminado de praticar. Nos últimos dias, estive ocupado observando os vários grupos dentro do espaço. Agora que chegou o momento, devemos nos preparar para nosso próximo plano." Laura olhou para Zawai e disse: "Irmão Ai, você está se preparando com o clã Pegasus ao lado. Acho que devemos começar a fazer o movimento. Se não ensinarmos aqueles caras uma lição, então eles continuarão sendo uma dor de cabeça." Zawai sorriu e disse: "Também estou perdendo a paciência com os Pegasus alados. Porém, eu fiz uma promessa ao Chan. Senão, eu não teria os deixado de lado todo esse tempo. Vamos apenas começar a enviar os mortos-vivos para os batedores da família Uneal e guiá-los lentamente para o plano Pegasus alado." Litsi olhou para a tela e disse: "Irmão mais velho Ai, você fez um movimento. Como a família Uneal reagiu?" Zawai franziu a testa levemente. Se pudesse descrever sua reação, então somente diria que é estranha. Eles parecem estar muito sensíveis. Contanto que vejam um morto-vivo, eles imediatamente farão uma perseguição. Quando Litsi ouviu isso, ela franziu a testa e disse: "Não é o estilo da família Uneal jogar a cautela pela janela." O que aconteceu? Zawai também ficou carrancudo. Certo, a família Uneal não está agindo de maneira normal. Todavia, isso não tem nada a ver conosco neste momento. Vamos apenas levá-los para os Pegasus alados. Vamos ver o que eles farão então. O grupo assentiu. Então Zawai se virou para as meninas e disse: "Quero dar uma olhada no plano Atlanta, o que acham?" Quando Litsi e as meninas ouviram isso, suas expressões mudaram. Então Litsi perguntou: "Irmão mais velho Ai, você realmente quer ir para o plano Atlanta? Quando partiremos?" Zawai sorriu fracamente e disse: "Vamos agora. Não esqueça, eu dei um toque ao Ashi. Agora temos mapeado uma parte do plano Atlanta. Podemos ir lá diretamente aprender sobre a situação." Laura olhou para Zawai. Sua expressão parecia bastante estranha quando ela perguntou: "Irmão Ai, você não está planejando ascender no plano Atlanta, está?" Quando Zawai ouviu Laura, ele não pôde deixar de contemplar por um momento antes de balançar sua cabeça e disse: "Impossível. A situação entre o plano Atlanta e o continente Arca é diferente. Eu só quero ir lá para achar pistas sobre a armadura mágica de ascensão. Eu também quero confirmar se o plano está sob o controle de Luei ou não, e se não estiver, quero descobrir quem é o gerenciador do plano. Eu também quero ver seu relacionamento com seus planos inferiores." Quando Laura e as meninas ouviram Zawai, elas acenaram. Para ser honesto, elas também queriam descobrir, afinal de contas, esse assunto envolvia o estado de seu futuro. Depois de ver que as meninas não falaram, Zawai assentiu e disse: "Na verdade, também podemos brincar pelo plano Atlanta. O plano tem muitas pessoas lá. Contanto que forjemos algumas identidades, poderemos explorar sempre que quisermos." Os olhos das meninas se iluminaram quando ouviram isso. Embora o ambiente do espaço fosse bom, elas ainda não podiam deixar de se sentir entediadas dentro. Além disso, não havia nada de especial dentro do local onde os divinos foram transferidos. Ir para um novo local agora seria ótimo. Depois de ver suas reações, Zawai sorriu levemente e disse: "Se concordam, então vamos dar uma olhada. O que acham?" Laura e as meninas assentiram. Quando viu o aceno delas, Zawai sorriu e então mudou a imagem do monitor para o plano Atlanta.
Diferente do continente Ark e do Reino Divino onde não haviam armaduras mágicas, no plano Atlanta estava repleto com todos os tipos de trajes mecanizados. Os usos de armaduras mágicas eram numerosos. Essas armaduras mágicas não só eram usadas para batalhas ou construções, elas também eram usadas para coisas como trabalho rural. A utilidade das armaduras mágicas era imensa. Para ser honesto, quando ele viu o plano Atlanta, Zhao Ai não conseguiu evitar de pensar na Terra. No continente armadura mágica do plano Atlanta, esses carros usavam o mesmo conversor de energia que as armaduras mágicas. No entanto, a energia dentro do conversor de energia não foi das bestas mágicas. Ao invés disso, a energia usada pelos carros era o poder elétrico. Certo, eletricidade. Depois de prestar atenção na situação do plano Atlanta, Zhao Ai descobriu que as pessoas estavam utilizando o poder da eletricidade. Além disso, parecia que eles estavam usando isso por um longo tempo. A estrutura de sua rede de poder era o mesmo que a da Terra. No entanto, o poder gerado pelas suas usinas não foi obtido de queimar coisas como o carvão. Em vez disso, seu poder foi conquistado através de usinas hidrelétricas e fazendas eólicas. Com a adição das formações mágicas, seu poder era como aquelas usadas no espaço. Mas seu poder era mais avançado que as que Karen configurou. Depois de ver isso, Zhao Ai ficou muito chocado. Foi neste ponto que ele finalmente pode confirmar sua suspeita. O plano Atlanta não estava sob o governo de Luei. Zhao Ai notou que embora planos como o continente Ark, Reino Demoníaco e Reino Divino usem formações mágicas, o nível de suas formações era muito baixo. Com essas formações, seria impossível desenvolver um sistema decente, ou até uma sociedade tecnológica. Além disso, Luei estava impedindo as pessoas desses planos de pesquisar formações mágicas. Ele não ordenou a destruição da raça Goblin. O que mais surpreendeu Zhao Ai foi seu resultado após comparar cuidadosamente as formações mágicas com a matriz dentro da prisão celestial das 7 estrelas. Embora possa ser dito que a matriz dentro da prisão celestial das 7 estrelas fosse mais complexa comparada às formações mágicas, Zhao Ai descobriu que eles eram dois sistemas fundamentalmente diferentes. Mesmo que as formações mágicas se tornassem mais complexas, ainda seria diferente daquela dentro da prisão celestial das 7 estrelas. No começo, Zhao Ai pensou que formações mágicas e a prisão celestial das 7 estrelas fossem simplesmente separadas pela profundidade. Com pesquisa bastante, as formações mágicas alcançariam o nível da prisão celestial das 7 estrelas. No entanto, parece que Zhao Ai estava pensando erroneamente. As formações mágicas e a prisão celestial das 7 estrelas eram diferentes. Eles eram como duas linhas paralelas, destinadas a nunca se cruzarem. Após pesquisar com cuidado, Zhao Ai viu que os dois sistemas eram um produto de duas evoluções diferentes. Isso surpreendeu muito Zhao Ai, e isso também confirmou seu pensamento de que o plano Atlanta não era gerenciado por Luei. Laura e as meninas ofegaram com a cena do monitor. Elas não pensaram que o plano Atlanta teria essa aparência. Depois de algum tempo, Zhao Ai se virou para elas e disse: "Parece que o plano Atlanta não vai ser simples. Laura, preste atenção nas roupas que usam. Precisamos fazer roupas que são apropriadas antes de darmos um passeio." Laura e as meninas assentiram antes de olharem atentamente para o monitor. Enquanto isso, Zhao Ai olhou para seu armazém para ver se havia algo que ele precisava. Além do conjunto de roupa, Zhao Ai conseguiu ver algo útil. Havia uma carteira de identidade que pertencia ao piloto da família O'Neill. Zhao Ai olhou para a carteira de identidade. O conteúdo da carteira de identidade era o mesmo que a da Terra. Era muito detalhado. Havia uma foto do dono, sua altura, peso, idade, local de nascimento. Havia até mesmo uma função de cristal mágico na parte superior da carteira. Zhao Ai chamou um piloto morto-vivo da família O'Neill que era dono dessa carteira. Cada carteira de identidade no plano Atlanta parece ter cristal mágico implantado. Eles tinham a mesma função de um cartão de banco. Ele registra quanto dinheiro você tem. No continente Armadura Mágica, apesar de ter vários clãs, havia apenas um banco. Esse banco era controlado em conjunto por várias grandes famílias. Seu propósito era facilitar a negociação e meio de vida das pessoas no continente. Após ouvir a função da carteira de identidade, Zhao Ai assinou. Essa carteira de identidade realmente tornou a vida mais conveniente no plano Atlanta. Zhao Ai olhou para o piloto e disse:
Contanto que uma pessoa do plano Atlanta tenha essas carteiras de identidade, então elas ficariam bem. Vocês têm alguma outra moeda? O piloto assentiu e disse, temos. Existem 3 tipos, moedas de cobre, prata e ouro. As moedas de ouro equivalem a 10 moedas de prata e também 100 moedas de cobre. Pessoas comuns usam essas para fazer compras. O dinheiro na carteira de identidade é usado pelas indústrias sob os bancos. Normalmente, as pessoas tiram seu dinheiro do banco antes de gastar. Zhao Ai assentiu, então balançou sua mão, retornando o piloto para o espaço inferno. Depois disso, ele tirou a carteira de identidade e colocou no scanner. Depois de terminar a análise, uma notificação veio do scanner, carteira de identidade única de uma civilização tecnológica detectada. A carteira tem métodos especiais dentro, pedindo ao anfitrião permissão para copiar. Se o anfitrião quiser copiar a carteira de identidade, então o anfitrião pode ir para a máquina de processamento universal. Carteiras copiadas terão uma certa quantidade de dinheiro salvo. O anfitrião pode depositar o dinheiro nessas carteiras usando moedas de ouro do espaço. Viver em outro mundo. Capítulo 965. Quando Zhao Ai ouviu a notificação do scanner, ele não pode deixar de amaldiçoar. Esse scanner era verdadeiramente um companheiro miserável. No começo, ele pediria a Zhao Ai por dinheiro para analisar coisas. E agora, não pode nem fazer algo simples como dar dinheiro artificialmente na carteira de identidade. Na verdade, queria que Zhao Ai gastasse seu ouro do espaço. No entanto, Zhao Ai também sabia que não havia como o scanner mudar. Ele imediatamente foi para a máquina de processamento para fazer carteiras de identidade para si e as meninas. Ele também planejou colocar 100.000 moedas de ouro em cada. Zhao Ai não sabia o poder de compra das moedas de ouro no plano Atlanta. Portanto, ele decidiu ter 100.000 moedas de ouro como uma reserva. Antes de Zhao Ai pegar as carteiras de identidade da máquina de processamento, Laura e as meninas saíram da casa. Após vê-las chegar, Zhao Ai soube o que elas queriam fazer. Zhao Ai se virou para Laura e disse, você conseguiu o estilo de roupa deles? Laura assentiu, não tem nada de especial, eles não são chamativos também. Olhe. Então depois disso, as meninas foram desenhar as roupas para a máquina de processamento fazer. Depois de esperar as roupas terminarem, Laura e as meninas imediatamente se vestiram. Por outro lado, Zhao Ai não precisava ter roupas preparadas para ele. Sua própria roupa podia se transformar. Contanto que Zhao Ai desejasse, ele poderia se vestir da maneira que quisesse. Quando as meninas terminaram de vestir suas roupas, Zhao Ai assentiu e disse, vamos lá ver como é o plano Atlanta. Laura e as meninas assentiram e retornaram para a sala de estar. Depois disso, Zhao Ai olhou para um local onde ninguém podia vê-los. Então o grupo apareceu lá. Após chegar no plano Atlanta, o grupo imediatamente olhou à sua volta. O local era bom e o ambiente não era ruim. Isso deixou Zhao Ai surpreso. Ele pensou que como o plano Atlanta era tão bem desenvolvido, então sua tecnologia teria um grande impacto no ambiente. Mas agora, parece que esse não era o caso. As pessoas do plano Atlanta protegiam bem seu ambiente. O motivo pelo qual Zhao Ai disse isso era porque quando as pessoas alcançavam um nível como o dele, então eles seriam extremamente sensíveis ao ambiente. Zhao Ai não demoraria muito para descobrir se o local era poluído ou não. Enquanto Laura e as meninas olhavam em torno curiosamente, Zhao Ai sorriu levemente e disse, tudo bem, vamos indo. Não esqueça que precisamos falar a língua do plano Atlanta. Laura e as meninas assentiram. Então elas começaram a falar usando a língua do plano Atlanta. Elas já tinham estudado a língua do plano Atlanta por algum tempo, então já estavam bastante familiarizadas. O grupo apareceu dentro de uma pequena cidade sob o controle da família O'Neill. Contanto que eles dessem algumas voltas, então eles chegariam na estrada principal da cidade. Depois de ver que não haviam bancos, Zhao Ai foi até um pedestre e lhe deu uma saudação antes de perguntar, Senhor, gostaria de perguntar onde fica o banco desta cidade? Sou de uma área externa e eu quero pegar um pouco de dinheiro. O homem virou sua cabeça para Zhao Ai e viu um homem de aparência comum. Não havia nada de especial nele, mas havia um temperamento obscuro em volta dele, fazendo as pessoas olharem favoravelmente. Então o homem respondeu imediatamente, o banco é bem perto. Siga por essa estrada e então vire à direita. Cerca de 5 minutos você deve ver. Depois disso,
Zhao Ai assentiu e expressou sua gratidão à pessoa antes de levar Laura e as meninas adiante. Eles conseguiam ver que essa era uma rua muito ocupada. Ambos os lados da rua estavam cheios de comerciantes. Estava muito ocupado. Enquanto Laura e as meninas olhavam em volta, as pessoas olhavam com curiosidade para eles, alguns até com surpresa. O grupo de Zhao Ai estava repleto com mulheres bonitas, então era natural que eles recebessem atenção. Zhao Ai não se importou com isso, ele apenas sorriu enquanto recebia olhares invejosos das pessoas à sua volta. As pessoas do plano Atlanta não eram uma sociedade monogâmica. Aqui, contanto que você seja rico, você pode se casar com quantas pessoas quiser. Por causa disso, a carteira de identidade de Zhao Ai foi capaz de registrar seu relacionamento com suas esposas. Essa também era uma das características da carteira de identidade do plano Atlanta. Quando você casa, o nome de sua esposa seria refletido na carteira de identidade. Depois de caminhar por quase 10 minutos, o grupo finalmente foi capaz de ver o banco. O banco parecia muito bem decorado. Zhao Ai olhou para o nome do banco, Banco Armadura Mágica. Zhao Ai assentiu antes de levar Laura e as meninas para o banco. O banco era bastante estiloso. O salão inteiro tinha quase 5 metros de altura. Sua decoração interna era resplandecente e rica. Dentro do banco, haviam vários balcões com pessoas alinhadas. Do lado esquerdo do salão havia um local para sentar. Perto do lado direito do salão havia uma sala. No lado da porta, as palavras Sala VIP estavam escritas. Havia um soldado de aparência onerosa estacionado fora da sala junto com duas lindas funcionárias. Zhao Ai foi direto para a sala VIP. Após ver Zhao Ai, as duas funcionárias se curvaram e disseram: "Bem-vindo, senhor. Posso ver sua carteira de identidade?" Zhao Ai sorriu levemente antes de entregar sua carteira. A funcionária deu uma olhada na identidade dele antes de entregar de volta e dizer: "Teremos que ser injustos com o senhor. Não podemos te deixar entrar pois você não é um VIP." As pessoas dentro do salão notaram Zhao Ai entrando no banco junto com suas lindas esposas. Além disso, ele até foi direto para a sala VIP. Após ouvir a funcionária, alguns deles riram. Então ele só queria agir para entrar na sala VIP. Você nem mesmo tem 1 milhão de moedas de ouro depositadas, e ainda assim acha que é um VIP? Olhe para esse tolo, essas mulheres também foram enganadas por ele. Certo, certo, essas lindas mulheres foram enganadas por esse homem, irmão mais velho, talvez você seja mais rico que ele. Após ouvir essas observações, os rostos das meninas não puderam deixar de avermelhar. Se não fosse por Zhao Ai balançando sua mão para elas, então elas teriam começado a repreender essas pessoas de volta. Zhao Ai não ficou com raiva, pelo contrário, ele olhou para a funcionária e disse: "Irmã, estou ciente das regras. Eu vim aqui para atualizar as carteiras de identidade minha e das minhas esposas para VIP. O Sala VIP pode lidar com isso." Após ouvir Zhao Ai, as pessoas no salão ofegaram. Então alguns deles foram olhar o exterior do banco para ver se Zhao Ai tinha pilhas de ouro seguindo atrás dele. Se não, como ele poderia atualizar um grupo de carteiras para VIP? Mas depois de olhar para fora, não haviam carros estacionados que estavam cheios com moedas de ouro. As pessoas no salão tiveram reações misturadas. Alguns deles tinham sorrisos zombeteiros em seus rostos enquanto outros permaneceram em silêncio. Havia uma ferramenta espacial no plano Atlanta, mas esses itens eram incomuns. Eles geralmente estavam nas mãos de pessoas com status. Se Zhao Ai não tivesse carros cheios com moedas de ouro, então ele não seria capaz de atualizar o status de seu grupo para o VIP. Mas do contrário, se Zhao Ai ainda fosse capaz de atualizar seu status para o VIP, então isso significa que sua identidade não era simples. Quando a funcionária ouviu Zhao Ai, ela não pode deixar de encarar. Então ela disse: "Senhor, por favor venha comigo." Zhao Ai assentiu, então ele levou Laura e as meninas para a sala VIP. Quando o grupo de Zhao Ai entrou no VIP junto à funcionária, as pessoas dentro do salão não puderam deixar de prestar atenção na porta da sala VIP. Eles queriam ver o resultado. Se Zhao Ai tivesse sucesso em atualizar sua carteira de identidade, então as pessoas do banco seriam respeitosas para com ele. Se não fosse, então a funcionaria não seria educada, eles certamente o expulsariam. Deve-se saber que a influência por trás do Banco Armadura Mágica não era fraca. Se Zhao Ai os enganasse, então eles com certeza não seriam educados. Após entrar pela porta,
Zhao Ai imediatamente sentiu a diferença. O ambiente dentro da sala VIP era muito melhor que o exterior. Havia uma música gentil tocando de fundo. Além disso, as cadeiras dentro não eram cadeiras de madeira, elas eram sofás. Sob a orientação da funcionária, o grupo de Zhao Ai sentou no sofá. Então a menina lhes ofereceu bebidas. Depois de fornecer ao grupo refrescos, a menina se curvou para Zhao Ai e disse: Senhor, por favor espere aqui enquanto eu vou chamar nosso gerente. Zhao Ai assentiu. Ele pensou que o plano Atlanta estava se tornando cada vez mais como a Terra. Isso lhe deu sentimentos misturados. Antes mesmo de Zhao Ai terminar sua bebida, um homem de meia-idade veio. O homem estava usando vestes formais de negócios. Embora não fosse muito linda, sua roupa lhe fez parecer respeitável e profissional. O homem caminhou até Zhao Ai e se curvou. Senhor Zhao Ai, bem-vindo ao Banco Armadura Mágica. Sou o gerente do banco. Posso perguntar quanto dinheiro o senhor pretende depositar? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Eu fiz um grande negócio dessa vez. No entanto, a parte oposta não enviou o dinheiro pelo banco. Ao invés disso, ele me deu blocos de ouro. Esses blocos de ouro podem ser usados como depósito nesse banco? Assim que o gerente ouviu Zhao Ai, ele respondeu rapidamente: Naturalmente, o senhor pode ter certeza. Blocos de ouro podem ser depositados nesse banco. Devemos ajudar o senhor a convertê-los em moedas de ouro. Não haveriam erros. Zhao Ai assentiu: Isso é bom. Onde você quer que eu coloque os blocos de ouro? O gerente se curvou e disse: Peço que o senhor venha comigo. As senhoras podem ficar e relaxar aqui. Zhao Ai assentiu antes de se levantar e dizer: Vamos lá. O gerente fez um gesto convidativo. Antes de ir, Zhao Ai se virou para as meninas e disse: Meninas, me deem suas carteiras de identidade. Vou depositar dinheiro em suas contas também. Laura e as meninas assentiram e deram suas carteiras para Zhao Ai. Depois de receber as carteiras, Zhao Ai seguiu o gerente. O gerente guiou Zhao Ai de uma maneira respeitosa. Ele agora estava convencido de que Zhao Ai não era uma pessoa simples. Viver em outro mundo. Capítulo 966. O gerente guiou Zhao Ai até uma sala mais adiante do banco. Não havia mais nada dentro desta sala além de uma formação mágica. Então o gerente se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, por favor, coloque os blocos de ouro dentro desta formação mágica. Zhao Ai assentiu. Então ele balançou sua mão, fazendo uma grande pilha de ouro aparecer dentro da formação. Só de olhar, parecia ser avaliada em pelo menos 10 milhões. Quando os blocos de ouro apareceram dentro, a formação imediatamente iluminou com um brilho dourado. Depois disso, nas paredes opostas ao Ai, fluxos de dígitos apareceram. Zhao Ai inicialmente não entendia o que esses dígitos significavam. Entretanto, depois que o gerente olhou para os dígitos, ele se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, todos os seus blocos de ouro valem 12,5 milhões de moedas de ouro. O senhor quer verificar? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Não precisa, o preço é preciso. Por favor, guarde 1 milhão de moedas de ouro em cada uma das carteiras de identidade das minhas esposas. Coloque o restante na minha. Depois disso, Zhao Ai entregou as carteiras para o gerente do banco. O regente recebeu as carteiras respeitosas antes de dizer: O senhor pode esperar por mim lá fora. Depois que eu cuidar disso, eu pessoalmente os entregarei para o senhor. Zhao Ai assentiu antes de se virar e sair da sala. Neste momento, Laura e as meninas estavam conversando e bebendo. Quando Zhao Ai chegou, as meninas se viraram para ele. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Vai levar um tempo até terminar. Depois disso, vamos comprar vários carros bons. Então vamos brincar pela cidade. Laura e as meninas assentiram. Neste momento, a funcionária que os guiou soltou um suspiro de alívio. Ela não ficou aliviada por Zhao Ai, ela ficou aliviada por si mesma. Ela se alegrou por não ter sido desrespeitosa com Zhao Ai mais cedo. Ela ficou contente de que Zhao Ai era um cliente genuíno. Se pessoas como ela fossem desrespeitosas para com um convidado notável, então eles imediatamente perderiam seu emprego. Talvez podem até sofrer outras consequências. Perder um trabalho como membro do banco seria um enorme golpe. Deve-se saber que trabalhadores do banco eram uma das pessoas mais bem pagas no plano Atlanta. Depois que Zhao Ai sentou e tomou um gole, ele se virou para elas e disse: Vocês não querem ter bons carros?
Vamos comprar mais carros dessa vez. Laura e as meninas sorriram. A funcionária não pode deixar de olhar para as esposas de Zhao Ai com inveja. A funcionária não ridicularizou a maneira de Zhao Ai mimar suas esposas. Se tal pessoa estivesse disposta a mimá-la tanto assim, então até ela ficaria feliz. Logo, o gerente do banco retornou com as identidades de Zhao Ai. Depois de entregar as carteiras de identidade para Zhao Ai, o gerente disse: Senhor, as carteiras de identidade foram atualizadas. Se o senhor precisar de algo mais, ficaríamos contentes em ajudar. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Prepare 10.000 moedas de ouro, 10.000 moedas de prata e 10.000 moedas de cobre para mim. Não serei capaz de comprar nada sem dinheiro no bolso. O gerente respondeu imediatamente: Peço que o senhor aguarde por um momento. Prepararei imediatamente as moedas. Depois disso, ele se curvou para Zhao Ai antes de sair. Logo, 3 bolsas foram entregues para Zhao Ai. Depois de receber suas moedas, Zhao Ai se levantou. O gerente seguiu Zhao Ai enquanto o grupo saía da sala VIP. Aqueles que não deixaram o salão olharam para Zhao Ai. Eles sabiam que Zhao Ai teve sucesso na atualização da sua carteira. As pessoas não conseguiram evitar de olhar para Zhao Ai com inveja. Zhao Ai varreu seu olhar pelas pessoas no salão antes de sorrir levemente. Depois de seguir Zhao Ai para fora do banco, o gerente retornou para seu posto. Depois que o grupo de Zhao Ai saiu do banco, Laura se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, por que você guardou tanto dinheiro na sua carteira? Não precisamos comprar nada, e as coisas aqui não são caras. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Quem disse que não vamos comprar nada? Temos dinheiro, então por que não podemos gastar? Afinal, o dinheiro gasto é meu. Após ouvir isso, Laura e as meninas contemplaram. Então elas rapidamente entenderam o que Zhao Ai queria dizer. Elas se entreolharam e sorriram. Zhao Ai pretendia desperdiçar dinheiro. Essa não foi a primeira vez que ele fez isso, era bastante normal. Megan olhou para Zhao Ai e disse: Irmão mais velho Ai, o que você quer comprar? Zhao Ai sorriu e disse: Quero comprar muitas coisas. Por exemplo, livros sobre formações mágicas e armaduras mágicas. As armaduras mágicas e também alguns carros. Será bom se pudermos comprar máquinas de fonte de energia também. Contanto que eu goste, eu vou comprar. Megan entendeu o sentimento de Zhao Ai. Para ser honesto, depois de ver as coisas dentro do plano Atlanta, elas ficaram com inveja. Elas também queriam ter algumas daquelas coisas. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também gostou de fornecer às pessoas dentro do espaço os produtos do plano Atlanta. Depois de ver a reação das meninas, Zhao Ai exibiu um largo sorriso no rosto. Vamos achar um hotel primeiro. Então vamos pensar no que fazer em seguida. Quando ele disse isso, Zhao Ai pisou na rua e acenou. Laura e as meninas não entenderam a ação de Zhao Ai. Mas inesperadamente, um veículo laranja parou na frente de Zhao Ai. Não era um carro enorme. Tinha um sinal de táxi do lado. Havia 3 fileiras de assento dentro do carro. Parecia muito bem cuidado. Zhao Ai abriu a porta para Laura e as meninas. Depois de entrarem, Zhao Ai sentou perto do motorista e disse: Leve-nos ao melhor hotel da cidade. Assim que o taxista ouviu isso, ele não pode deixar de ofegar. Então sua expressão ficou estática quando ele rapidamente respondeu: Tudo bem, o senhor pode apertar o cinto. Depois disso, o táxi acelerou. Depois de algumas voltas, eles pararam na frente de um grande hotel. Quando o táxi parou, um membro do hotel imediatamente veio. Então ele abriu a porta para o grupo de Zhao Ai. Zhao Ai placidamente jogou uma moeda de ouro para o taxista. O taxista agradeceu Zhao Ai repetidamente, mas Zhao Ai não se importou e caminhou na direção do hotel. O membro do hotel rapidamente acompanhou Zhao Ai e abriu a porta do hotel para ele. Antes de entrar no hotel, Zhao Ai jogou outra moeda de ouro para o membro do hotel. Zhao Ai não sabia quão popular era a cultura da gorjeta no plano Atlanta. Entretanto, melhor que ser julgado por não dar gorjeta, ele também pode dar para todos. Quando o membro do hotel recebeu a moeda de ouro, ele imediatamente expressou sua gratidão para com Zhao Ai. É evidente que gorjeta era um costume nesse lugar, mas uma moeda de ouro também era muito. Assim que o grupo de Zhao Ai entrou no hotel, uma recepcionista imediatamente o recebeu. Ela se curvou para Zhao Ai e disse: Senhor, bem-vindo. O senhor tem uma reserva? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Não. Acabamos de chegar.
Então não tivemos chance de fazer a reserva. A recepcionista assentiu e disse, Senhor, venha comigo. Então ela guiou Zawai até a área da recepção. A recepcionista atrás do balcão se curvou e disse, Bem-vindo ao nosso hotel, senhor. Você quer um quarto ou jantar no nosso restaurante? Zawai assentiu e disse, Me dê seu melhor quarto. Um local onde eu possa viver com minhas esposas. A recepcionista sorriu e disse, Tudo bem, senhor, será organizado. Nossa melhor acomodação tem 10 quartos, uma sala de jantar, sala de estar, sala de reunião, uma hidromassagem, um bar, uma sala de musculação. Pode definitivamente combinar com os requisitos do senhor. Zawai assentiu, tudo bem, me dê esse quarto. A recepcionista assentiu, então ela disse, preciso da carteira de identidade do senhor. Então Zawai entregou sua carteira de identidade. A recepcionista registrou a carteira de identidade de Zawai antes de lhe entregar a chave. Depois que Zawai recebeu a chave, o grupo foi guiado até o elevador. Quando todos entraram, a funcionária pressionou o botão para a suíte. Zawai olhou para o botão do elevador. A suíte acabou sendo no 55º andar. Era bastante alto. Enquanto isso, Laura e as meninas estavam olhando para o elevador com curiosidade. Após entrar em sua acomodação, a funcionária começou a introduzir cada sala e recurso. Então, depois de receber a gorjeta de Zawai, a funcionária saiu com um rosto feliz. Laura e as meninas olharam para a sala com curiosidade. Zawai sorriu levemente e não disse nada. Ele apenas foi até a varanda e olhou para a cidade. A cidade tinha o aroma de uma enorme metrópole. Além disso, havia muitos prédios enormes que foram e estavam sendo construídos. Da varanda do hotel, este sentiria como se estivesse parado no topo da montanha, olhando para tudo abaixo. Neste momento, depois de olhar pelas salas, Laura e as meninas foram até o lado de Zawai e disse, Irmão Ai, esse lugar é muito bom. Tudo é lindo. Zawai sorriu levemente e disse, se você realmente gosta, podemos ficar dentro do cenário científico e tecnológico por alguns dias. Eles também têm salas como essa. Laura e as meninas assentiram alegremente. Enquanto isso, Zawai apenas sorriu e não disse mais nada. Cidades metropolitanas como essa só eram atrativas por causa das pessoas vivendo nelas. Se você tivesse uma cidade como essa, mas não tivesse pessoas, você logo sentiria estar vivendo em uma cidade fantasma. Depois de olhar as salas, Zawai se virou para as meninas e disse, vamos lá comer algo. Então vamos sair e comprar coisas. Laura e as meninas assentiram, então elas seguiram Zawai. Após chegar no elevador, Zawai olhou para o funcionário e disse, nos leve para o restaurante. O funcionário assentiu e pressionou o botão com o número 30 nele. Quando Zawai e as meninas saíram do elevador, o garçom do restaurante imediatamente veio e organizou uma mesa. Zawai casualmente pediu os pratos antes do garçom recuar. Deve-se dizer que a comida do restaurante do hotel era muito boa. Depois de comer a refeição, o grupo de Zawai foi até o saguão do hotel. Assim que o grupo chegou no saguão, um homem usando roupas formais veio até ele e disse, Senhor, olá. Sou o gerente do saguão do hotel. O senhor tem alguém pedido para o hotel? Zawai sorriu para o gerente e disse, olá. Eu e minhas esposas gostaríamos de comprar alguns carros. Você pode nos ajudar com esse assunto? O gerente imediatamente respondeu, o senhor pode ficar tranquilo, sabemos exatamente o que deseja. Depois disso, a pessoa próxima do gerente levou Zawai para fora do hotel. Do lado de fora, havia uma limusine já esperando por eles. O gerente pessoalmente abriu a porta para Zawai antes de o pedir para entrar. O grupo de Zawai entrou na limusine e viu que era um carro realmente bom. O interior do carro era bastante espaçoso. Podia acomodar cerca de 12 pessoas dentro. Também havia um refrigerador, bem como um dispositivo de áudio. Laura e as meninas inspecionaram o carro com curiosidade. Depois de algum tempo, Laura se virou para Zawai e disse, Irmão Ai, eu achei que já tínhamos boas carruagens no continente Ark. Mas comparado a isso, elas são inferiores. Zawai sorriu levemente sem dizer nada. Para ser honesto, entre todos aqui, seu humor era o mais complicado. Embora possa ser dito que ele aproveitou seu tempo depois de transmigrar, Zawai se sentiu estranho depois de chegar no plano Atlanta. Mesmo que não houvesse conexões entre o plano Atlanta e a Terra, ainda eram similares.
Zhao Ai pensou sobre seu tempo no plano Atlanta e o comparou com seu tempo na Terra. Na Terra, Zhao Ai não aproveitou muito a sua vida. Ele era um otaku sem mérito no seu nome. Ele tinha visto limousines na televisão e esperava entrar em um dia. Então, enquanto Zhao Ai estava sentado dentro do carro, seu coração se sentiu incomparavelmente estranho. Enquanto Laura e as meninas exploravam a limusine, Zhao Ai apenas se sentou e olhou pela janela. Seus pensamentos retornaram para seu tempo na Terra. O plano Atlanta o lembrou da sua vida anterior, ambos os bons e ruins. Ele ainda pensou com carinho. Embora houvesse muitas coisas negativas na sua vida na Terra, embora não houvesse grandes eventos, ainda era a sua vida original. Laura e as meninas descobriram que Zhao Ai não estava tão animado. Elas pararam de conversar e sentaram ao lado de Zhao Ai. Laura olhou para ele e perguntou: Irmão Ai, qual é o problema? Por que você parece infeliz? Zhao Ai olhou para seus olhares e sorriu: Nada. Só pensei em agradecer aos céus que encontrei todas vocês. Encontrar vocês foram as coisas mais sortudas que me aconteceram. Laura e as meninas sorriram. Elas sabiam que algo deveria estar na mente de Zhao Ai. Senão, ele não teria disse isso do nada. Laura olhou para Zhao Ai e perguntou: Irmão Ai, o que aconteceu? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Só em irmãos, só em irmãos.